A paz de Jesus e o amor de Maria estejam em vossos corações, da qual foste chamados a ser um povo santo na sua graça e paz, da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Salve Maria Imaculada, sempre veres. Meus queridos amados irmãos e irmãs, eu já trouxe aqui um vídeo falando do obeliscos, as ruínas, quer dizer, as relíquias que se ergueriam do passado, não é? Eu disse naquele vídeo, claro que eu vi com uma pessoa, só que essa pessoa deu a informação errada. E eu senti assim que eu senti que não estava correto. Aí eu fui estudar sobre o obelisco, né? Eu disse naquele vídeo que o obelisco foi levado por Jacó para o Egito. Não foi, não. Eu vi uma pessoa falar em um canal católico sobre a questão do obelisco, né? Eu não vou citar aqui porque essa pessoa já morreu, foi um grande professor, me ajudou muito. Ele não foi levado para o Egito. O obelisco foi criado no Egito. Não tinha condições de Jacó e seus filhos levar o obelisco, porque o obelisco, para ser erguido, precisou de 900 homens. E o obelisco pesa toneladas e toneladas. Não tinha como ser levado nas costas pelo povo de Deus para o Egito. O obelisco, meus irmãos, ele é uma promessa do livro de Isaías, uma profecia do livro de Isaías, onde Deus seria reconhecido no Egito, um altar seria levantado no Egito, e o obelisco, ele seria reconhecido como a presença do Senhor naquele altar. Eu estou me referindo ao obelisco que está lá na Praça São Pedro, no Vaticano. É aquele lá mesmo. Ele foi construído no Egito, sabe por quem? Ele foi construído no Egito pelo faraó Mencares, em 1835 a.C. O faraó Mencares construiu aquele obelisco que está lá no Vaticano, em Roma. E eu vou ler uns trechos de um site católico extraordinário sobre o obelisco. Antes, meus irmãos, olha o que fala a Bíblia no obelisco. No 19 de Isaías começa dizendo assim: naquele tempo haverá um altar erguido ao Senhor em pleno Egito, porque o povo de Deus iria para lá. E hoje nós temos o quê? A Igreja Católica lá. Nós temos a Alexandria, temos a Bíblia, os 7 livros que foram escritos em Alexandria. Que maravilha. Eu estou me falando isso antes de Cristo, antes de Jesus. Olha só. Em pleno Egito e suas fronteiras. Olha agora, apareceu o termo obelisco. Olha, presta atenção. Um obelisco dedicado ao Senhor. Até então, meus irmãos, o obelisco não era dedicado ao Senhor. Porque o obelisco foi criado pelo imperador, pelo faraó, eita, nome esquisito, Mencares, para homenagear o sol. Eles adoravam algumas divindades no Egito, não é? Algumas divindades egípcias em honra ao sol. Veja como o deus Atum, Amon, Ra ou Ré, que eles adoravam no Egito. Eles adoravam essas divindades em honra ao sol, né? Ele foi retirado de Alexandria por ordem do imperador Calígula no ano 37 a.C. E em 41 foi erguido em Roma. Em 37 e em 41 foi erguido em Roma. Esse obelisco foi testemunha, meus irmãos, do martírio de São Pedro. Não só do martírio de São Pedro, mas como também o martírio de vários outros cristãos. Em cima, na proa do obelisco, tinha uma urna de ouro com as cinzas de Nero.
Logo mais tarde foi retirada e colocada uma cruz quando ele foi cristianizado, né? Ele foi cristianizado. E nele hoje se encontra a relíquia da cruz de Cristo. Aquele obelisco. Quanto no texto de Isaías, ó. E um obelisco dedicado ao Senhor. Eles servirão, versículo 20, e eles servirão de monumento ao Senhor. Aqui está exatamente como diz o salmista: adorai o Senhor através dos ornamentos sagrados. Mas protestante não conhece disso não, irmão. Protestante conhece disso aqui não, sabe disso aqui não. E quando se fala, é para mentir, para adulterar, como eu vi muitos sites rementindo a respeito do obelisco. E eles servirão no de monumento ao Senhor na terra do Egito, quando maltratados pelos opressores. Está falando do povo de Deus no Egito, né? Invocarão o Senhor e ele lhes enviará um salvador, um defensor que os libertará. Quem foi? Moisés. O Senhor se dará a conhecer ao Egito, e os egípcios conhecerão o Senhor naquele tempo. E lhe oferecerão sacrifícios e oblações, farão votos ao Senhor e os cumprirão. Por meio de quem? De um altar e de um obelisco, aquele que está no Vaticano. Ele foi levado para lá, meus irmãos, e em 30 de abril de 1586, Domênico, com a aprovação do Papa Sisto V, foi colocado na Praça de São Pedro e consagrado em 26 de setembro. E nele tem a relíquia da cruz de Cristo. É matando a cobra e mostrando o pau. Por que essa relíquia tão pesada, cerca de, sei lá, parece que 25 toneladas, 25 toneladas dá equivalente a 25 mil quilos. Precisava fora as carruagens, precisava de 900 homens para erguer aquele obelisco. Será que ele é pesado? E me parece que ele tem 25 metros de altura. Quando você vai na internet, você busca uma imagem. É porque eu já desliguei esse celular, não eu ia tentar mostrar, você busca assim. A Praça São Pedro, no Vaticano, a imagem do obelisco. Então você vai no Google, imagem do obelisco de Roma. Vai te mostrar. Ele foi colocado à frente do Palácio dos Imperadores Romanos. O obelisco foi consagrado e exorcizado, porque ele foi feito no Egito por mãos ímpias a uma promessa. Por que há mãos ímpias? Porque o povo de Deus não tinha condições de construir aquilo ali. Ele foi dedicado ao sol. Por isso, esse obelisco, de obeliskos, grego, ele é em forma de quinas. Tem umas quinas porque ele é em forma de raio. O obelisco, em forma de raio dedicado ao sol. Então o povo de Deus não tinha condições de fazer. Quem fez? Aqueles que tinham condições, o imperador. Né? Como está escrito aqui o nome esquisito desse imperador, que se eu não olhar nunca vou me lembrar. Menkares. Em 1835 a.C. E ele serviu para o povo de Deus. Porque ele andou e teve com o povo de Deus. Então, ele também foi levado, conduzido a pedido do imperador Calígula, para Roma. Levado de Alexandria para... Quem é Alexandria? Alexandria era o berço antes de Cristo. Tinha a grande e famosa biblioteca, né, onde lá os 70 sábios introduziram na Bíblia os 7 livros. Tobias, Esté, os 2 de Macabeus, Sabedoria, Eclesiástico, Baruque. Sabedoria, Eclesiástico e Baruque. Esqueci nenhum não, né? Tobias, os 2 de Macabeus, Sabedoria, Eclesiástico e Baruque.
Bom, são 7 livros, eu estou esquecendo um aí. Tobias, Judite, os 2 de Macabeus, Sabedoria, Eclesiástico e... Muito bem, eu esqueci Judite. E Baruque. Então você está vendo aqui, a própria Bíblia Sagrada fala do obelisco. Que esse obelisco seria construído em honra ao Senhor. Igual o altar. Outra vez, ó. Naquele tempo haverá um altar erguido ao Senhor em pleno Egito, em suas fronteiras, e um obelisco dedicado ao Senhor. Eles servirão de monumentos ao Senhor na terra do Egito. Aí está. Logo nós vamos ver que esse obelisco ele foi feito em honra ao sol. E Jesus vai ser chamado de o sol da justiça. Jesus vai ser chamado de o sol da justiça. Por isso que esse obelisco ele foi testemunha de morte dos cristãos, né? E ele foi colocado lá no... É difícil encontrar olhando aqui em Malaquias, porque infelizmente não tem um versículo decorado. Mas fala, né? Tem um versículo em Malaquias que fala que Jesus é o sol da justiça, meus irmãos. Não faço a mínima ideia onde seja, mas é... Eu já vi o versículo, mas não está aqui marcado. Que Jesus seria o grande sol da justiça. Vamos ver aqui. Vê se é o versículo 20 aqui, 3:20, vamos ver. Mas sobre vós que temeis o meu nome, se levantará o sol da justiça, que traz a salvação em seus raios. Saireis e saltareis livres. Aqui está, no capítulo 3, versículo 20. Diz que Jesus será o grande sol da justiça. Não é o grande sol da justiça. Por isso que essa relíquia, esse monumento, chamado de obelisco, ele foi feito ao sol. Porque eles fizeram ao sol que esse que nós enxergamos, mas não sabiam eles que ia servir ao sol espiritual, Deus. Quando nós abrimos em Lucas, no capítulo 1, versículo de número 78, o Espírito Santo vai dizer, pela boca de Zacarias, quem é o verdadeiro sol. Olha, graças à ternura e misericórdia de nosso Deus, que nos vai trazer do alto a visita do sol nascente, para iluminar os que jazem nas trevas e na sombra da morte. Isaías 9:1 diz, e o povo que andava nas trevas viu uma grande luz. Veja, Malaquias diz, traz a salvação em seus raios, como o ostensório, né? Então, os raios do ostensório. Então, veja, que Jesus é chamado de sol nascente para iluminar os que jazem na sombra da morte. E se você olhar para João 8, para João 8:12. Vamos pegar João 8:12. Olha só. Eu estou mostrando aqui porque o obelisco tinha que ser consagrado e exorcizado, porque ele é uma prova, um monumento de oração diante do Senhor. João 8, olha só. João capítulo 8, versículo 12. Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, mas terá a luz da vida. Prova bíblica, meus irmãos. Eu estou provando com Bíblia, eu estou mostrando com Bíblia. Porque o obelisco é um monumento erguido ao Senhor. Ele está junto do altar do Senhor. Ele tem que estar, o obelisco, meus irmãos, tem que estar, é profecia de Isaías. Você viu comigo? É profecia de Isaías que aonde o obelisco estiver, está o altar verdadeiro. É ou não é o altar verdadeiro do Senhor? Outra vez, irmão Fábio. Naquele tempo, é uma promessa, naquele tempo, veja, naquele tempo haverá um altar erguido ao Senhor em pleno Egito, e foi erguido, e em suas fronteiras, e um obelisco dedicado ao Senhor, que ficará o quê? Junto do altar. Ou seja, aonde estiver o altar verdadeiro de Deus, estará perto, ao lado do obelisco. E por que o obelisco está no altar da Basílica de São Pedro, onde o Papa celebra as missas?
Hã? Tá lá, meus irmãos, porque isso era promessa. Veja só, foi feito por pagãos a pedido do faraó Mencares, foi levado a Roma por pagãos de Alexandria, até ser erguido diante do altar do Senhor para se cumprir a profecia de Isaías. O obelisco prova que a Igreja Católica Apostólica Romana é a Igreja verdadeira de Cristo, porque esse obelisco foi feito para o Senhor. Olha só. Eles servirão de monumento ao Senhor na terra do Egito. Quando maltratados pelos opressores, invocarão o Senhor e eles enviarão um Salvador diante do obelisco, que foi feito para o sol. E foi consagrado ao Senhor, exorcizado e consagrado. E ele foi testemunha da morte do primeiro Papa da Igreja, São Pedro. Entendem, meus irmãos? Até isso, o contexto bíblico e histórico prova, com relíquias, a Igreja verdadeira do Senhor. Estão vendo? Aí um vídeo desse daqui era para ter o quê? Era para ter milhões de visualização, milhares e milhares de joinha. Porque eu trago aqui mostrando como você entender e conhecer a verdadeira fé, mas as pessoas não estão interessadas. É uma pena. Então faça a sua parte, você que vai ver esse vídeo, compartilhe ele para mais outros, para sua paróquia, para seus grupos, faça com que conheça a verdadeira Igreja de Cristo através das relíquias. Porque aqui está dizendo essa promessa que Deus será reconhecido através dos monumentos, das relíquias, olha só. E eles servirão de monumentos ao Senhor. E essa promessa daqui, ele tinha que entrar na cristandade, porque era promessa em Isaías. Era promessa em Isaías 61:4, olha só. Reconstruirão as ruínas antigas, reerguerão as relíquias do passado e restaurarão as cidades destruídas aí. O incêndio de Roma. Que reerguerão. Foi erguido, está lá o obelisco na Praça São Pedro, de frente do altar. Hoje está lá a relíquia da cruz de Cristo, né, e uma cruz em cima, no lugar onde ficava a urna com as cinzas de Nero. Está entendendo, meus irmãos? Tem que compreender também o contexto histórico. O contexto histórico prova, a Bíblia prova, as relíquias provam. Tudo prova que a Igreja Católica é a verdadeira igreja fundada por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém! Aleluia! Então, meus irmãos, se você não compreende uma verdade dessa, é porque, vamos ser sinceros, é uma mente de lavagem cerebral, porque como a herética protestante, porque na realidade está aqui a prova bíblica mostrando com contexto histórico e tudo, que o obelisco prova a verdadeira igreja de Deus, porque ele tem que estar diante do altar verdadeiro do Senhor, lá em Roma, onde o padre celebra, e o altar fica em cima do túmulo de São Pedro. Amém? Deus abençoe, não esqueça, meta a joia nesses vídeos em nome de Jesus da Imaculada, para que o YouTube envie para mais pessoas. Deus abençoe vocês e até o próximo vídeo, se Deus quiser.